Vamos lá, Tiagão, começar? Bora, né, Júlio? Bora lá, então, bora lá. Sobre as respostas a manifestações. Mas antes da gente entrar propriamente dito em como responder, né, a manifestação, nós precisamos entender então, né, Júlio, o que é o processo. Mas por que eu vou responder a manifestação? Como que isso acontece, né? Então, a primeira coisa que acontece é assim, após a entrega do laudo pericial, então você fez a perícia, né, teve todo aquele processo, respondeu os quesitos iniciais dentro do seu laudo, protocolou bonitinho, é uma alegria, né, Júlio? Principalmente quando você está fazendo a primeira, segunda perícia, você fala, nossa, que maravilha, coloquei o processo no PJI. Ufa, acabou meu problema, passei a bola para frente, né? Calma, não passou ela para frente. Começou, né, Tiagão? Ela ainda vai voltar para você. Exatamente. Então, assim que você protocola o seu laudo, ele vai sair ali dos pendentes, né, vai para o finalizado e acende um alerta, vamos dizer assim, lá na vara do trabalho, para que o juiz, né, faça uma análise desse laudo e emita um despacho. Tá? Então, geralmente, o despacho vem assim, vistos, etc., intime-se as partes para no prazo, aí o juiz vai estabelecer o prazo, por exemplo, de 5 dias, 10 dias, 15 dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado no ID número tal, tá? Valendo o silêncio como concordância com o inteiro teor do laudo pericial. Ou algo parecido, né? Vai depender aí de cada juiz, de cada procedimento da vara do trabalho. Mas, enfim, então você entrega o laudo, ele passa para uma análise do juiz, né, da vara, e vai despachando para as partes terem ciência e manifestação desse laudo. Dando sequência aqui no que o Tiago no que o Tiago comentou, essa parte da análise do laudo pelas partes, né, e eventual manifestação. Então, quando o Tiago falou, ó, quando a gente anexa, o perito anexa o laudo, né, no PJI, você, anexei um laudo, né, beleza, né, mas momentaneamente você tem um momento de alegria, né, mas você pode esperar que a outra parte, né, a parte que perder, né, por exemplo, né, o sucumbente, né, que a gente chama tecnicamente, ele vai, né, fazer aí seus quesitos, né, suas manifestações, que é o tema da nossa live hoje, tá? E aí é o seguinte, para quem atua também como assistente técnico, né, lembrando que a gente sempre fala do perito e do assistente técnico. Então, se você é assistente técnico da reclamada, por exemplo, o perito anexou o laudo, e esse laudo, ele é a favor da reclamada, então você também deve, né, você como assistente técnico da reclamada, mesmo o laudo sendo favorável, você deve fazer uma manifestação de concordância total do laudo do perito. Ou pode ser que o perito enquadrou, por exemplo, vamos dar exemplo da insalubridade, pode ser que ele enquadrou insalubridade em alguns pontos, e outros pontos ele não enquadrou salubridade, que na sua visão técnica deveria estar enquadrado. Então você pode concordar parcialmente com o laudo do perito. Tá? Semana retrasada eu fiz uma manifestação exatamente dessa forma. O perito fez um enquadramento lá por agentes químicos, mas ele não enquadrou vibração e nem ruído. Né? Então eu fiz a manifestação, o laudo do perito foi favorável ao meu cliente, porém parcialmente. Então eu fiz a manifestação concordando parcialmente com o teor, né, com o documento do perito. Tá? Agora, é claro, quando, né, o laudo do perito ele é contrário ao seu cliente, né, ele é desfavor do seu cliente, você emite aí o que nós chamamos de parecer de impugnação técnico do laudo pericial. Então, depois lá que você recebe a manifestação, né, depois que a parte coloca a manifestação nos autos, você já não vai de imediato sair respondendo, não, tá? O perito, como qualquer outro auxiliar da justiça, ele só trabalha mediante determinação, tá? Então, as partes foram lá e colocaram as suas manifestações. Então, o que o juiz vai fazer? A mesma coisa que ele vai fazer quando ele analisou o seu laudo. Ele vai olhar as impugnações e vai fazer um despacho. Então, ele vai intimar o perito, tá? Para no período também que ele definir, tá? 10 dias, 5 dias, 15 dias, vai depender da agenda da vara do trabalho, para prestar os esclarecimentos requeridos pela reclamada, pelo reclamante ou pelas partes, ratificando ou retificando o seu laudo pericial. Daqui a pouco nós vamos entender o que é esse negócio de ratificar ou retificar. Então, o perito ele vai ser demandado. Então, as partes colocaram lá as impugnações, às vezes você até acompanha, você já viu, você fica se coçando para poder responder, mas é prudente que você aguarde a manifestação do perito, do juiz, né? Exceto se na ata de audiência que te nomeou já tiver o rito do procedimento, porque isso também pode acontecer, né, Júlio?
dizendo que após a entrega do laudo pericial, as partes terão 5 dias para poder fazer, e após o perito terá mais 15 dias para responder. Enfim, o juiz no despacho, né, na ata de audiência, já autorizou esse trâmite rolar. Aí tudo bem, você já pode, assim que receber a manifestação, já ir respondendo, ok? Mas, via de regra, você tem que esperar o despacho, né, do juiz ou da juíza, determinando que você faça a resposta, né, faça os esclarecimentos necessários do seu laudo pericial e o tempo também, em quanto tempo que você vai fazer isso. Exatamente. Muito bom. Bom, pontos importantes também a serem observados aí pelo perito, né? Primeiro ponto, estudar o processo antes de iniciar as respostas. Não queiram ali pelo impulso, né, já sair respondendo. Se você começar a ler, você vai começar às vezes a ficar nervoso, triste, né? Dependendo do estado emocional do perito, às vezes pode começar a chorar, né? Porque às vezes a gente lê tantas asneiras, né? Então fiquem tranquilos, tá? É importante que você leia todo o processo antes de iniciar as respostas, ok? Verifica o que consta no despacho do juiz. Pode ser que o juiz ele não abriu para as partes se manifestarem. Pode ser que ele coloque lá prova pericial encerrada e acabou, não tem que, né, nenhuma parte manifestar. Mas geralmente, pelo menos uma vez é comum, né, o juiz abrir para as partes se manifestarem. Acontece isso acontecer mais vezes? Sim. Às vezes abre uma vez, o perito responde, abre 2 vezes, o perito responde, abre 3 vezes, o perito responde, assim por diante, né? Exatamente. Se atentar aos prazos estabelecidos, viu, pessoal? Muita atenção quanto a isso, tá? Toda manifestação, sempre, na verdade, todo o processo, né? Todo o processo trabalhista tem prazos a serem cumpridos, né? Analisar se possui todos os elementos para responder aos questionamentos, então verifica, né, os quesitos que foram elaborados, a impugnação que foi feita para que você, perito, responda, analisa com calma, ok? Solicite prazo se for necessário, tá? De repente, o prazo que foi dado ali para você responder os quesitos, as manifestações das partes, de repente o prazo está muito curto. Eu estou vivenciando isso nesse exato momento, né? Algumas perícias aí acabaram se acumulando, algumas, né, começaram, tá voltando agora à tona, né, Tiago? Tá realmente agora, todos os peritos voltaram a agendar as perícias, antes estava respeitando a questão da zona do Covid na nossa região, mas agora reduziu, então as perícias estão, né, a todo vapor, então essa questão dos prazos é necessário ser solicitado, né? E, por fim, responder às impugnações que foram feitas. Exato. E aí, com relação a isso, né, o processo para você fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o processo, né? Então, como é que você vai baixar o processo? Você vai entrar lá no seu PJE e lá em cima, no menu à direita, tem lá 3 pontinhos, você clica nele e você consegue baixar o processo completo. Por que a gente recomenda que você baixe o processo completo e não só as manifestações das partes? Porque você pode precisar de um documento que já esteja anexado nos autos para poder responder aquele quesito, né? Ou para você não se confundir ou correr o risco de você trocar. Ao invés de falou uma coisa no laudo, depois você vai na sua manifestação e fala outra coisa, ou você não segue a linha de raciocínio. Então, baixa o processo completo, dá uma lida nele novamente, porque esse processo pode demorar. Às vezes você está lá com 5, 10, 15 perícias no gatilho fazendo, então você precisa relembrar aquela situação. Então, baixa ele o processo todo, né? Depois você vai verificar o que foi colocado no laudo. Então, a análise técnica que você utilizou, qual foi a sua conclusão, como você respondeu os quesitos iniciais, né? Puxa todo esse histórico, para depois você ler as manifestações, né, ou devidamente as devidas impugnações. Manifestação, pessoal, o cara manifesta pelo aceite. Quando ele discorda, ele impugna. Então, ele está impugnando o seu laudo, seja parcial ou total. Então, esse é uma forma que a gente recomenda. Isso não é tabu, né, Júlio? Isso não está registrado, não é legislação. É uma forma que eu utilizo, que o Júlio utiliza também, para que não ocorra nenhum risco de você deixar uma brecha ou para que você fale diferente no laudo e nas suas devidas manifestações, nos seus esclarecimentos. Próximo passo que você precisa fazer é estruturar o modelo dos seus esclarecimentos aos quesitos complementares que foram elaborados pelas partes, né? Então, um documento, ele precisa ter uma coisa meio básica, né? Mas é sempre bom a gente reforçar, precisa ter uma capa, né?
alguns esclarecimentos iniciais. Aí, naquela capa tem toda a identificação, né, o número do processo, o nome do reclamante, o nome da reclamada, né, aquelas informações ali, Júlio Botelho, engenheiro de segurança, o CREA número tal, né, vem respeitosamente responder aos quesitos complementares, tal, requer a juntada, né, desse documento, né, aos autos, enfim, tem um modelinho ali, né. E depois você começa, então, a fazer ali os esclarecimentos iniciais. O que esses esclarecimentos iniciais? São as primeiras informações referente àquilo que a outra parte manifestou, tá? Então, exato, a outra parte vai te xingar, vai falar que o seu laudo é imprestável, enfim, né? Só falta xingar a mãe nossa, né, Tiago? Mas o restante tudo está lá, né? Exatamente. Exato. Então, leia isso. E aí é uma coisa que a gente faz, isso não tem uma regra, tá? Mas é uma coisa que eu, Thiago, a gente orienta os nossos alunos, fazer esses esclarecimentos iniciais, ou seja, faça um pequeno trecho ali, uma introdução, né? E nesse pequeno trecho você já pode responder, né, algo, não é quesito ainda, mas você pode responder no algo que de repente a outra parte está rebatendo no seu laudo, né? Então você já faz ali, já transcreve alguma coisa ali, orientações iniciais, e depois você faz, né, responde a manifestação, tanto da reclamada, quanto do reclamante, se houver. Exatamente. E aí, no caso, já fica a dica aí para os colegas, fiquem zen, tá? Fiquem zen. Muitas pessoas se preocupam muito, né? Já tive colegas que começou assistência técnica, começou a perícia, desculpa, e logo já me falou, Thiago, nossa, mas o cara que falou que o meu laudo é imprestável, tá? É a tática do advogado. Você vai ouvir algumas palavras que às vezes podem até te trazer uma certa tristeza, tais como cerceamento de defesa, o senhor perito não nos permitiu falar no momento da perícia. Isso pode acontecer. A ausência de critério técnico. Nobre expert não utilizou os critérios técnicos recomendados. Você fala, gente, como assim? Falta com a verdade, tendencioso, nova perícia, né? Não, essa perícia é imprestável. Eu solicito ao juiz que designe um novo perito com uma capacidade técnica maior. Enfim, isso pode acontecer. Tá? Palavras como essa, às vezes, se você ficar lendo, ficar remoendo aquilo te fere. Então, nos esclarecimentos iniciais é o momento que você tem para respirar, para ficar zen ali no caso, né? E entender que aquilo ali faz parte do processo, tá? Faz parte do jogo, do momento ali do processo judicial, que aquela parte se defenda da maneira melhor que ela encontrar. Então, às vezes, para se defender, ela ataca o perito. O que você precisa ter é consciência e saber se você realmente atuou de maneira imparcial. Se você realmente não cometeu um cerceamento de defesa, se o seu laudo foi técnico mesmo, você seguiu os critérios mais aceitos no meio técnico, se você não foi tendencioso ou parcial para um dos lados, enfim, se você tem a certeza de que caminhou corretamente, não vai ter problema nenhum de você executar aí a sua resposta, né? Exatamente, Thiago, exatamente. Então, pessoal, quando você, né, receber a manifestação das partes, né, é óbvio que, se o seu parecer foi favorável à reclamada, pode esperar que vai vir chumbo do reclamante, do advogado reclamante. E o contrário também, né? Se você, o laudo foi favorável ao reclamante, vai vir chumbo também da reclamada, tá? Então não se desespera, né, não se estresse, né, ao ler toda a peça, como o Thiago comentou, né, fiquem tranquilos, tá? Se vocês forem dar atenção, né, de uma forma desproporcional ao que os advogados, assistentes técnicos colocam, vocês vão se estressar à toa, tá? Porque às vezes o advogado, o assistente, ele quer justamente te cutucar, te provocar, né? E você tá lendo aquilo ali, você não aceita, nossa, meu cara tá falando mal de mim, não sei o que, e você vai lá no impulso, começa a digitar, nervoso, não faça isso. Larga o computador, vai lá tomar uma água, vai distrair, vai dar uma volta, enfim, vai tomar um banho, depois você volta de cabeça mais tranquila e vai lá e dá sequência às manifestações. Isso. E na hora que você tiver no esclarecimento, ali naquela primeira parte, você vai trazer os textos ali, de preferência, você vai fazer uma breve síntese do que transcorreu na perícia. Como assim? Então, lá no começo dos seus esclarecimentos iniciais, você faz ali uma releitura do seu laudo pericial. Então, compete a esse perito esclarecer, né, que a diligência foi realizada em observância à norma regulamentadora 15. Então, ali, se por acaso uma das partes falou que você não seguiu o critério técnico, você já está dizendo qual foi o critério normativo, né, e seus anexos. Foi analisar tecnicamente as atividades do reclamante, dentro da reclamada, enfim, você cria uma introdução ali,
um texto para mostrar que você seguiu uma coerência lógica, né? Fazer uma breve síntese mesmo dos fatos que aconteceram na perícia, porque é bem provável que os primeiros quesitos complementares venham para questionar algo que aconteceu dentro da perícia, tá? Exatamente. O Júlio Serapião aí está com até um falando importante aqui, né? Caso a manifestação questiona a formação do perito, por exemplo, a formação era engenheiro florestal e segurança. Já tive isso, tá? Eu tive um caso em que eu fui questionado, né? Eu fiz uma perícia, na verdade eu era o meu segundo laudo, sim, eu era o segundo perito, né? O primeiro tinha feito um laudo, não deu insalubridade, as partes começaram ali a questionar, o juiz achou por bem chamar mais um perito para fazer a perícia, e eu constatei a presença de um agente insalubre lá no local. Aí a reclamada entrou com na sua manifestação informando isso. Não, mas espera aí, ele é engenheiro ambiental, ele não tem conhecimento técnico para falar de agente biológico e tudo mais. O que o juiz fez? Porque o juiz não pode simplesmente falar, não, você está errado e pronto. Não, ele abriu para mim, para meus esclarecimentos, e falou, queira o senhor perito anexar aqui as competências técnicas que o levou a desenvolver esse processo, né, e quais foram as técnicas utilizadas. Então, eu me manifestei com as minhas formações, com os meus cursos, com tudo que eu já fiz, com a experiência de trabalho, enfim, passou. Né? Então, você tem que estar seguro. Vai acontecer isso? Vai. Às vezes você vai ter que responder, mas nada que vai te tirar o sono e te trazer uma inferioridade ou qualquer coisa assim. Exatamente, Thiago. Próximo ponto, pessoal, responda objetivamente ao que foi solicitado, tá? Objetivamente ao que foi solicitado. Trouxemos aqui um exemplo, né? Quais as medidas qualitativas e o tempo de exposição ao agente pelo reclamante? Foi respondido, as medidas de controle foram devidamente relacionadas no laudo pericial do item 5, bem como o tempo de exposição elencadas no item 7.2.1. Então, foi bem específico, ou seja, se a pessoa for lá no item 5, ou no item 721, ela vai encontrar a resposta que ela procura. Cuidado para não escrever assim, ó, vide laudo pericial. Aí não. Aí, tá, inclusive, os juízes não gostam disso, tá? Então é importante, se você for referenciar algum ponto, é importante que você referencie exatamente qual que é o item que fala. Ou vai lá naquele item, copia e cola, tá? Não tem problema. Exatamente. A Daiane colocou uma dúvida também. Podem questionar por ser novo na área de perícia? Seria o mesmo exemplo? Mesmo exemplo que eu citei agora há pouco, né, na questão do Júlio. Assim, Daiane, eles não têm acesso ao seu currículo para falar assim, nossa, ela começou ontem, tá? Você vai querer apresentar o seu CREA lá e o seu CREA não tem a data de início, tá? Então, fica tranquilo quanto a isso. Eles podem questionar sua competência. Ela não tem competência técnica para executar essa atividade. Aí entra aquela questão que você vai mostrar os cursos que você já tem, né, o embasamento técnico que você utilizou, qual foi a legislação, qual foi os outros, os livros, né, as matérias, as referências que você utilizou para poder embasar aquele laudo. Então, você tem esse momento de defesa. Fica tranquilo com esse negócio de ser novo na área da perícia, porque todo mundo foi novo um dia. Exato. Tá? Eu comecei um dia do zero, o Júlio também, e assim vai. Claro. Isso não é determinante, tá, Daiane? Não é determinante para que você seja perito. E até eu te falo o seguinte, claro, tudo tem exceção, mas às vezes um profissional de SST, ele já está com alguns vícios, e às vezes na hora de conduzir uma perícia, ele acaba sendo influenciado por esses vícios, e isso não é interessante, tá? Exatamente. Então, fique tranquilo quanto a isso, tá? Então, no final do seu parecer, né, dos seus esclarecimentos, você precisa concluir, tá, pessoal? Cuidado para não só apenas responder os quesitos e vida que segue, né? Então, é importante que você conclua o seu documento, né, o seu parecer, tá? E cuidado que tem umas palavrinhas aí, né, que o pessoal às vezes confunde, né, o ratificar com o retificar, tá? Quando você usa a expressão retificar, às vezes já aconteceu, já vi isso, pessoal, eu atuando como assistente técnico, o perito, ele não quis mudar o laudo dele, só que na hora dele concluir, ele escreveu, retifico o laudo em sua integridade, não sei o que, eu falei, show de bola, né, ou seja, ele corrigiu, né, mas na verdade a gente lendo o documento, ele estava na verdade reforçando, ele estava ratificando, exatamente, ele queria ratificar, mas ele escreveu retificar, que é corrigir, tá, pessoal? Exatamente. Então geralmente a conclusão, ela aparece lá assim, né, tendo em vista a apresentação dos esclarecimentos, né, e pelo fato de não terem sido apresentados argumentos que justifiquem a alteração desse laudo,
ratifico o laudo em sua integridade e tal. Alguma coisa nesse sentido assim, tá? Exatamente. E aí, né, Júlio, quando você termina, que você protocola a sua manifestação ali, né, os esclarecimentos quanto ao laudo pericial, você sente aquele mesmo alívio quando você entrega o laudo, né? Ufa, passei a bola para frente, né? Acabou, vamos pensar em outros projetos. Será que encerra aí? Será? Também não. Às vezes sim, né, Thiago? Exato. Então, a quarta fase, né, você vai também encaminhar esse esclarecimento dessa manifestação, sua resposta às manifestações para o juiz. Então, você protocolou, ele saiu ali da sua caixa, foi para a caixa da vara do trabalho e o juiz vai fazer aquela análise. E aí ele tem duas opções. Primeiro, ele pode emitir um despacho, que é o que acontece na grande maioria das vezes, tá? Emite um despacho, dá um prazo ali para as partes se manifestarem a respeito dos esclarecimentos do perito. Tá? Então, olha, pessoal, o perito apresentou, vai lá analisar novamente aí, ver se está contente de vocês. O que isso abre? Abre, então, uma nova rodada de manifestações. Ah, não concordo ainda assim, o seu perito não mudou e tal, não sei o que, enfim, vai continuar discutindo ali. Ou o juiz pode se dar por satisfeito. Não respondeu todas as perguntas, para mim, não tenho dúvida nenhuma mais, eu acho que já está satisfeito. Ele satisfez todas as respostas com o devido cuidado, então encerra-se a prova pericial. Quando isso acontece, aí sim, né, você pode falar, opa, agora tá ótimo. É a melhor frase de se ler, não é, Tiagão? Prova Exato. Pericial encerrada. Aí você fala, agora acabou. Na primeira instância, terminou. Então, daí para frente, agora, o juiz toca, vai emitir a sentença depois na nova, vai ter uma outra audiência, depois vem a sentença e finalizou. Né? Isso, é claro, nós estamos falando de primeira instância, tá? Que é onde termina a maioria dos laudos periciais do trabalho do perito. Pode ser que na segunda instância ele ainda tenha essa discussão da matéria e volte para você fazer algum esclarecimento. Mas isso não é via de regra, né? Nem todos os processos vão para a segunda e terceira instância. Duas perguntinhas rapidinhas aqui, antes da gente fazer outro sorteio. O Everton Macasso, grande Everton, falando, normalmente quem faz a primeira perícia, se tiver uma nova perícia em segunda instância, é o mesmo que realiza? Olha, vai depender muito do que foi. Foi anulada a perícia? Se foi anulada a perícia, pode ser que seja nomeado um outro perito, ok? Agora, às vezes, ele volta o processo para que você responda um ou outro ponto, né, que elucide um ponto ali da sua perícia. Aí não. Aí é você mesmo que vai atender, tá? Então, isso não é regra. Pode ser que seja um novo perito, pode ser que não. Então, não tem muita regra. O Paulo também, alegar suspeição do perito com base na rede social que ele mantém com o representante da reclamada ou do reclamante. Qual está sendo o entendimento legal? Olha, pode ser utilizado, tá? Até que ponto que é essa amizade, né? Então, você viu lá no Instagram, no Facebook do perito, que ele fez um churrasco lá e um dos participantes do churrasco tirou uma foto lá tomando cerveja com o reclamante. Pronto, você pode alegar vínculo, né? Então, ele ficou parcial, tá? Existe uma amizade ali. Então, não tem condição dele ter uma imparcialidade nesse caso. Tá? Então, pode ser utilizado agora, sem a rede social. Importante, pessoal, importante também separar, né? Exemplo, se eu não estiver muito enganado, uma das primeiras perícias minhas, quem era o assistente técnico do outro lado? Lembra, Thiago? Thiago Lima. Tá? Mas não tem nada a ver. Ele era representante da reclamada, né, Thiago? Sim. E o meu laudo, não porque somos amigos ou não, mas o meu laudo foi favorável ao reclamante. Então, se houvesse ali uma parcialidade da minha parte, eu sou amigo do Thiago, Thiagão, vou dar o laudo favorável a você, né, a reclamada, porque você está representando a reclamada. Então, é preciso ser profissional, ética acima de tudo, né, no caso do perito, tá, pessoal? Então, tem que saber separar isso, né, tem que saber ainda mais uma cidade pequena igual a nossa, né, Júlio? Você não pode Exatamente. Então não tem condição. A gente vai fazer uma perícia aqui em usinas de região, vai numa oficina, vai não sei onde, sempre tem lá um técnico de segurança que é conhecido nosso, inclusive às vezes até alunos, tá? Até aluno. Acontece. Paciência, entendeu? Agora, você fala, não vou fazer perícia lá porque o cara é aluno ou porque eu sou amigo do cara, não, tem que ser profissional, né, pessoal? Isso, o que não fica interessante era, por exemplo, se eu fosse o reclamante da ação e o Júlio perito. Aí existe uma relação de interesse. Tá? Então, é complicado.
Tem uma pergunta aqui do Rafael. Recentemente o Júlio falou sobre isso, que recusou uma perícia pelo motivo que já tinha trabalhado na empresa da reclamada. Exatamente, motivo de suspeição, tá? Inclusive não foi só uma desistência, não, foram 3 desistências de perícia, recentemente agora, por conta de empresas que eu já tinha trabalhado lá, né? Na área de segurança do trabalho, né? Diga-se de passagem, né? Que aí realmente é caso de suspeição. Ah, mas já tem, por exemplo, uma das empresas, eu saí de lá em 2012, né? Já tem um bom tempo, mas mesmo assim, pessoal, pode ser caso de suspeição, então é melhor evitar, né? Declina da perícia, justifica lá, né? Igual eu fiz, justifiquei, ó, né? Já trabalhei nessa empresa, por essa razão estou declinando dessa perícia e vida que segue, tá tudo certo. Exatamente. Poderia sim, Adilson, ter informado apenas foro íntimo, não tem problema. Quando você não quer informar o motivo, ou quando você coloca como foro íntimo, ninguém vai questionar. Tá? Aquilo que é íntimo, você não tem que expor para ninguém. Então fala que é apenas por foro íntimo, tá tudo certo. Não tem problema. Exatamente. Então, beleza. Show de bola, pessoal. Valeu, Tiagão. Mais uma aula aí. Isso aí. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais.